É excelente a sua abordagem, porque ontem um dos temas que surgiu foi exatamente a automação de segurança, que tem a ver um pouco também com o que o próprio João Pérez estava falando, de você trabalhar num modelo quase que com duas formas de trabalhar a segurança, né? Uma forma mais voltada para essa questão mais tradicional, automatizando algumas coisas que realmente podem ser automatizadas e gastar uma energia maior. Eu não sei se você se recorda, nós estávamos juntos nesse debate, você falou sobre trazer esse perfil de profissional. Eu não sei se você lembra que nesse debate surgiu também, eu trago aqui para compartilhar com vocês, uma outra colocação sobre segurança, que era ter alguém no time de segurança totalmente focado em inovação. É óbvio que ontem muitos disseram, eu adoraria, mas eu não tenho hoje condições de ter alguém pensando. Mas quem trouxe essa experiência mostrou que, na verdade, você perde um elemento que poderia estar preocupado com a defesa, com a proteção, mas você ganha um outro recurso, que é ter alguém que realmente tem esse perfil mais inovador, que está buscando mais lá na frente olhar o seguinte, o que o meu negócio daqui a 2 anos pode trazer de novo e como que eu já preparo hoje a minha segurança para atender isso. É uma outra experiência também interessante que está sendo desenvolvida em alguns ambientes de segurança. Mas pode complementar, Gil. Legal. Assim, complementando, antes até de entrar um pouco nessa questão do pessoal, que eu tive um privilégio de conseguir, né, em vista do colega que não conseguiu, o João Pérez tocou num ponto que eu achei interessante também em relação a VLANs, a microsegmentação. É a mesma coisa, de um jeito diferente, mas reduz muito o custo hoje a gente fazer microsegmentação por software, né? E é muito mais ágil, né? A gente automatiza muito mais fácil do que colocar ACLs, firewall e colocar esses dispositivos físicos no meio do caminho, segregar uma rede fisicamente. Então, é uma inovação, né, que nos permite reduzir custo e implementar uma microsegmentação num tempo muito menor. E aí, inclusive, para atender um requisito do varejo que é muito forte, que é PCI. Né? E aí, complementando essa questão de ter um profissional para pensar em inovação, ele contribui muito para o time, faz a gente pensar, aquele exercício de pensar mais o negócio, mais assim, fora da caixa, e ele... de novo, a empresa inteira, ela precisa assim, pensar dessa forma, inovar. Ela precisa buscar. Então, o pessoal lá busca muito a solução open source. Uma coisa que a gente estava até conversando no intervalo do nosso bloco aqui, é que eu tinha uma experiência anterior de precisar justificar que a solução estivesse no quadrante mágico do Gartner. Hoje, eu tenho uma requisição que, cara, não tem ninguém que não esteja no Gartner, que esteja despontando fazendo isso. Então, a percepção executiva também mudou. Né? Uhum. Não tem ninguém pequeno que esteja despontando, fazendo esse mesmo serviço, esse mesmo produto lá fora. Ninguém é mandado embora por contratar um grande fornecedor. Esse é um ditado velho nosso, né? A gente não vê ninguém sendo mandado embora por contratar um grande firewall, um grande antivírus, mas tem alguém despontando no mercado que não esteja ainda lá no quadrante mágico. Então, a inovação permite você ir buscar alternativas, buscar, né, opções. Evandro, você já foi, inclusive, citado, gostaria que você trouxesse também para compartilhar com a gente as experiências, o que você tem visto de como promover essa inovação em segurança. O que você pode contribuir para a gente com exemplos, enfim, e com a sua visão mais consultiva de como as empresas deveriam avançar nesse sentido? Hoje, falando de inovação, né, perante o ponto de vista das verticais, a gente vê um movimento muito forte, tanto para o ambiente local como para o ambiente em nuvem. Então, isso acaba colaborando para a existência de um ambiente híbrido. Tendo esse ambiente híbrido, muitas vezes a gente acaba tendo um conflito interno, que é o que a gente chama de SecOps, né? Que a gente tem o time de segurança contra o time de infraoperações, e ali existe um impasse entre eles em relação, eu preciso aplicar uma correção de segurança, um patch, um hotfix. Por outro lado, o time de operações fala, não, mas eu não posso parar o negócio agora, então a gente só pode aplicar daqui X tempo.
Então, cada vez mais a gente vê a necessidade da integração dessas equipes, falando em termos de infraestrutura para o cliente. É engraçado porque a gente vê esse mesmo movimento nas tecnologias de segurança da informação. Cada vez mais eu preciso que elas conversem entre si para que a gente tenha uma proteção adequada contra essas ameaças. Hoje a ameaça ela é bem fragmentada, né? Nem sempre aquele primeiro arquivo que é executado pelo usuário, ele é a ameaça em si. Muitas vezes ele vai buscar outras peças de ameaças através de um website, através de um repositório de malware, para que ela se complete. E qual que é a dificuldade que a gente vê hoje com o modelo aplicado? As soluções não são integradas. Então, aquele executável que foi clicado no endpoint e foi para a web fazer o download de uma outra peça de malware, o endpoint ele não conversa com o proxy ou com o servidor de requisição para informar que aquilo pode ser uma possível ameaça, né? Então, a inovação para a gente hoje, o que é? É eu trabalhar nos 3 pilares do ciclo de defesa das ameaças, que seria a proteção, a detecção e a correção. Então, como que a Intel Security vê isso hoje e o que ela oferece para cobrir esse gap que a gente tem de integração entre as soluções. Quando a gente fala de proteção, eu preciso ter soluções eficazes e, ao mesmo tempo, eu não posso prejudicar a performance, a produtividade dos usuários que estão operando um sistema num endpoint, num laptop, ou enfim. E as ameaças, hoje, elas são muito sofisticadas, né? Elas tentam ludibriar diversas plataformas e soluções de segurança que existem no ambiente. Então, muitas vezes, por si só, uma única solução não consegue fazer essa identificação de maneira adequada. Então, eu parto para a detecção, aonde, através de outras camadas de análise, a gente consegue juntar, vamos fazer uma analogia, como se fosse peças de quebra-cabeça, para no final chegar ao veredito se aquilo é uma ameaça efetiva ou não. Para isso, eu preciso do quê? Eu preciso dos sistemas integrados trabalhando como um conjunto, né? Para que um converse com o outro e possa me passar essa informação. Então, vamos colocar um exemplo prático. Quando uma ameaça é executada no endpoint, até ali é um arquivo uma ameaça sem classificação e sem detecção por uma solução local. Essa ameaça ela vai para a web e faz o download de um outro pedaço de arquivo, né, uma outra ameaça, para no final juntar o quebra-cabeça e se transformar numa ameaça completa. Eu preciso de um sistema, uma plataforma, que consiga correlacionar essas ações, esses comportamentos, para que no final eu tenha, em tempo hábil, o respaldo sobre aquele perfil de comportamento, vamos dizer assim, né? Hoje, a Intel Security ela tem um estudo hoje que uma plataforma desconectada, ou seja, onde as soluções não se conversam, a gente leva em média 6 horas para... Desculpem, a gente leva em média 40 horas para a detecção de uma ameaça e para mitigação a gente interage com até 6 ou 7 consoles e 17 cliques. Com um panorama de soluções integradas, a gente diminui esse tempo para 6 horas, podendo até mesmo ser diminuído para um número menor, né? E com apenas 2 ou 3 cliques, numa única console integrada. Então, o que a Intel Security hoje proporciona para que isso aconteça é um sistema onde as soluções são integradas desde o endpoint até a web, com uma correlação de eventos entre eles, para que as ameaças possam ser detectadas num tempo menor, de maneira eficiente e eficaz. Isso reflete diretamente no time de operações, porque como eu disse no
no primeiro round de discussão, né? A gente hoje tem os times cada vez mais escassos, né? A gente ouve falar bastante de eficiência de processos, otimização dos mesmos, redução de custos. Então, da mesma maneira, eu preciso otimizar o processo de segurança para que isso reflita no negócio, não só dessas verticais como de outras, para que acompanhe a evolução do negócio da empresa. Então, hoje nós podemos oferecer essa solução integrada para que a gente trabalhe nesses 3 pilares no que a gente chama de Golden Hour, que é, fazendo uma analogia à área de medicina, né, aquela hora-chave onde você precisa ter lá os primeiros cuidados para que aquilo não se torne algo grave. Da mesma maneira em segurança da informação. Então, nós nos propomos a diminuir esse tempo de detecção para que tenha uma resposta mais rápida ao incidente, seja ele no endpoint, na web, ou de uma maneira fragmentada, e possamos otimizar esses processos de ação em relação à segurança. Ok, eu vou começar a trazer também mais perguntas da nossa plateia, e uma delas eu gostaria de endereçar ao Alexandre, e tem algumas até endereçadas a vocês. As verticais presentes estão, e eu estou acompanhando desde ontem, né, falando bastante sobre métodos de inovação. Mas será que as empresas não esquecem um elemento fundamental nesses processos, que seria o usuário, o cliente? Quer dizer, na sua visão hoje, você que está acompanhando esse processo, e ontem a gente falou um pouco sobre isso, que às vezes a gente está falando de inovação, olhando para dentro da área de segurança, mas será que realmente, até que ponto o usuário, quem está na ponta, está sendo considerado nesse processo de inovação? O que você pode contribuir nesse sentido? O processo de inovação, a gente tem tanto, bom saber que a Magazine também tem um laboratório. Na SPM a gente tem um laboratório há mais de 15 anos que estuda processos da loja física com loja digital. É um laboratório de omnichannel. Ele já existe há muito tempo e agora ele é focado em estudar o comportamento. Então, para lá vão empresas entender não, lá são 200 metros quadrados de um supermercado e uma farmácia. Não se o produto aqui está bom ou está ruim, mas se eu, consumidor, entendi que ali está bom ou está ruim. Se quando eu entro no laboratório, ele identifica por íris e identificação de face, se eu navegou na internet no dia anterior e oferece o produto. Quer dizer, lá a gente tem um foco muito na pessoa, no comportamento. E hoje, quando a gente vê a inovação, para você ter uma ideia, a cada mês se produz de 15 a 20 tipos de inovações diferentes e o uso é muito baixo. Por quê? Porque existe um outro fator, que é o fator humano dentro de uma sociedade. Então, a gente tem uma economia, muito bem colocado pelo João aqui, da economia do custo, da redução de custo. Temos o impacto do ser humano, a necessidade do uso de novas tecnologias para consumir, porque na física ele não vai mais consumir, ou sei lá o que for. E a gente tem um fator investimento, como as empresas veem, como o Salomão falou. A economia curta, a economia porca, né? Desculpa a expressão, mas ou um investimento onde você tem focado no faturamento. Então, a gente está muito preocupado com o consumidor. Lá a gente tem bastante esse foco. Na minha empresa, a gente também se foca nisso para entender uma coisa que a gente chama de Big Data. Então, entender esse cara como um todo, usar essa informação como um todo e tentar garantir o máximo de segurança para que isso aconteça. Vi de exemplos, a própria Magazine sempre foi um grande exemplo disso para nós. Tá? Ela tem lá nos seus primórdios a loja virtual, e quando ela foi para a loja virtual, né? Era um DVD que você mostrava, né? VHS, né? Então, quer dizer, e isso é uma complexidade tão grande, que é simples e é uma complexidade tão grande ao mesmo tempo, que transforma a segurança e o Big Data tão responsáveis para construir um omnichannel como a Netshoes precisa. Porque senão realmente vai ser somente um agrado para aquela cliente. É legal, eu comprei aqui, entrei, vou pegar lá. Para. Existe tributação fiscal, existe logística, existe segurança de perdas, evasão de perdas, segurança de dados. Quer dizer, não é simplesmente uma inovação pela inovação.
É uma inovação que é o que eles vão provavelmente fazer voltada para uma inteligência, com dados e integração. Tem uma pergunta interessante para a gente explorar um pouco mais, até citando o exemplo que você trouxe, Gil. As verticais presentes estão entre as mais visadas pelo cybercrime justamente por serem por terem uma quantidade muito grande de informação de consumidores. E os grandes cases também de invasões como a Target aconteceram nesse segmento. Bem, partindo dessa constatação e avaliando as experiências que vocês estão mostrando de inovação, como o laboratório digital citado pelo Magazine Luiza, eu penso que empresas que hoje não têm como montar esses modelos de inovação internos, se o mercado e os parceiros estão hoje, na opinião de vocês, capacitados a oferecer esse tipo de parceria e o que seria mais importante na visão de vocês, contar com esses parceiros externos. Quem pode comentar? Não sei se... Pode. Completando o raciocínio aqui, a gente tem parceiros hoje capacitados para atender a uma demanda. O que a gente não tem ainda é padrão de segurança para isso. O que a gente não tem ainda é processos. Não temos ainda pessoas envolvidas nesse processo. Porque, como a Rafaela falou muito bem, não vamos viabilizar um projeto por um tipo de segurança utópica, né? Aquela segurança extrema. Isso vai se acontecer, conforme o Gil falou, com o tempo. E quando ele fala de Lean Startup, origina do Lean Construction, lá no Toyotismo, onde você constrói passo a passo, identificando seus erros. Esta forma de pensar tem que estar dentro da empresa. E não tem que estar, inclusive, dentro do departamento de TI. Ele tem que estar num todo. Porque o cara do departamento de TI, mandaria não faz verão, desculpa. O cara tá lá, coitado, ele vai bater panela sozinho. É o universo como um todo da empresa. E sim, estamos capacitados sim, porém ainda demanda uma segurança. Tem esse dever de casa, essa lição a ser feita é não colocar só no parceiro essa capacidade de atender a essa... Sim, está mais na gente do que nele. Entendi. Espero que tenha respondido.